No imaginário coletivo está profundamente enraizada a ideia de que, a cada década vivida, nossa percepção das relações interpessoais e do envolvimento social passa por uma transformação substancial. Aquilo que, nos anos da juventude, se apresentava como o auge da importância, com o passar do tempo, perde o brilho, perdendo seu atrativo inicial e cedendo o palco a novas orientações de vida e imperativos morais. Surge a questão natural. Por que, com o passar dos anos, surgem cada vez mais dificuldades e cada vez menos oportunidades para visitar amigos e conhecidos? Se no passado você era um gerador inabalável de diversão em qualquer companhia, um frequentador assíduo de celebrações barulhentas e o epicentro da atenção geral, agora se sente cada vez mais compelido a se refugiar no silêncio do lar. Não se entregue à autoflagelação e não se atormente com sentimentos de culpa, pois existe todo um espectro de explicações convincentes que lançam luz sobre essa metamorfose no comportamento. Não se trata, de forma alguma, de um desejo de erguer paredes inacessíveis entre si e o mundo ao seu redor, ou de uma ruptura radical de todos os contatos existentes, mas de um reconhecimento maduro das mudanças inexoráveis que se entrelaçam naturalmente na estrutura da vida de cada indivíduo. O sistema de valores passa por uma reavaliação cardinal, as relações se transformam, ganhando novas formas, e, finalmente, chega a uma profunda consciência do valor duradouro do tempo pessoal e da inviolabilidade do espaço pessoal. Possivelmente, cada pessoa já se deparou com situações em que o estado interno permanecia inexplicável. Este artigo visa lançar luz sobre essas experiências e oferecer caminhos para encontrar o equilíbrio da alma. Ao ler até o final, o leitor poderá encontrar respostas para perguntas que, possivelmente, o preocupam há muito tempo e estabelecer relações mais harmoniosas com o mundo ao seu redor. A primeira razão para o fenômeno em questão reside na sábia distribuição da energia vital. Com o passar dos anos, chega a consciência da limitação dos recursos físicos e emocionais. Aquilo que, na juventude, parecia insignificante, por exemplo, uma longa viagem ou uma conversa prolongada, agora exige um gasto significativo de energia. A essência não está no declínio do interesse na interação com outras pessoas, mas em uma abordagem mais ponderada ao uso do tempo e das forças vitais. Surge a pergunta natural: quem é realmente importante? Na juventude, a comunicabilidade é frequentemente ditada pelo desejo de causar uma boa impressão e manter conexões com um grande número de pessoas, onde predomina a concordância. No entanto, com o tempo, o sistema de valores passa por mudanças, e o que vem à tona não é a quantidade de contatos, mas sua profundidade e conteúdo. O importante não é a amplitude do círculo de amizades, mas a qualidade da interação com aqueles que preenchem a vida com emoções positivas, calor e sinceridade genuína. Visitas antigas, que antes pareciam uma parte importante da vida, agora se apresentam para nós como um desperdício inútil de energia preciosa, que com muito mais proveito poderia ser direcionada para o cultivo de relações mais profundas e significativas. Lembre-se de quantas vezes, no passado, era preciso fazer visitas por senso de obrigação, retornando para casa com uma sensação de exaustão moral e emocional após trocar frases insignificantes com pessoas que, na essência, não compartilham seus valores e não o entendem. No final das contas, chega à consciência de que o tempo é, provavelmente, o recurso mais valioso que temos e nem toda pessoa merece o direito de dispor dele. Por exemplo, antes, uma pessoa podia sentir desconforto, sendo forçada a aceitar convites para encontros e eventos, temendo que a recusa fosse vista como uma manifestação de indiferença ou desrespeito. No entanto, com o tempo, notou que os verdadeiros amigos e pessoas próximas não exigem visitas regulares e comunicação formal para manter um vínculo forte e sincero. Ao deixar de gastar energia na manutenção de relações superficiais, conseguiu direcioná-la para o aprofundamento e fortalecimento de laços verdadeiramente significativos, e a comunicação voltou a trazer alegria e satisfação.
Não se trata, de forma alguma, de um retiro em isolamento voluntário da sociedade, mas sim de uma escolha consciente e ponderada em favor da qualidade, e não da quantidade. Não é necessário visitar todos os eventos e aceitar todos os convites para demonstrar seu cuidado e atenção para com as outras pessoas. As verdadeiras relações se baseiam no alicerce do respeito mútuo, da gratidão sincera e da atitude delicada em relação ao espaço pessoal de cada um dos parceiros. Mais um argumento de peso em favor da seletividade na comunicação é o desejo de se proteger do excesso de tensão e dramatismo. Com o passar dos anos, chega a sábia consciência de que nem toda interação na sociedade vale a pena sacrificar por ela o equilíbrio da alma. É bem provável que, em uma idade mais jovem, uma pessoa estivesse disposta a tolerar fofocas, discussões acaloradas e fluxos de negatividade, mas, com o passar dos anos, chega uma compreensão clara de que o bem-estar emocional é incomparavelmente mais importante do que a manutenção de absolutamente todas as relações sociais. É importante enfatizar que não se trata de forma alguma de uma manifestação de indiferença para com as pessoas ao redor, mas de uma diminuição natural da tolerância a quaisquer manifestações de negatividade. Não há mais o menor desejo de entrar em discussões estéreis sobre questões triviais, reviver um passado há muito ido ou participar de conversas que simplesmente esgotam energeticamente. Se a visita ou o encontro futuro estiverem inevitavelmente associados a um alto nível de estresse, potenciais conflitos ou fluxos de críticas, involuntariamente surge a pergunta natural: por que se submeter voluntariamente a tal provação? Basta observar atentamente sua experiência passada e lembrar quantas vezes era preciso deixar encontros amigáveis ou celebrações familiares, sentindo-se completamente vazio e exausto após reclamações intermináveis, críticas e declarações negativas. Inevitavelmente, chega à compreensão de que o tempo, irremediavelmente gasto em uma atmosfera tóxica, foi perdido para sempre e nunca mais será reposto. É exatamente aí que nasce uma profunda consciência do verdadeiro valor de cada minuto da vida. Em um belo dia, a heroína desta história tomou uma decisão importante: proteger-se de circunstâncias que sugam as forças vitais e cercar-se daqueles que dão apoio e reconhecimento. E, como por magia, a comunicação voltou a se encher de alegria e satisfação. É preciso lembrar que todos têm o pleno direito à proteção de seu mundo interior e de sua energia. Não há obrigação de gastar seu precioso tempo com aqueles que não o valorizam, especialmente se isso acontecer em detrimento da felicidade. Pessoal, evitar conflitos desnecessários e turbulências emocionais não é uma manifestação de desrespeito, mas uma decisão bastante sensata e consciente. Aqueles que realmente valorizam as relações nunca exigirão que se tolere uma atitude negativa como prova de lealdade. Outra razão de peso é a sensação única de conforto que o lar oferece. Em suas paredes, tudo parece correto e harmonioso. Com o passar do tempo, cria-se um espaço único, onde é possível relaxar, mergulhar em reflexões e simplesmente ser você mesmo, sem representar nenhum papel. E, a cada ano que passa, essa sensação de aconchego e proteção se torna cada vez mais significativa. A ideia de se vestir, sair de casa, manter conversas banais, parece cada vez menos atraente em comparação com uma noite tranquila, no círculo de pessoas próximas ou a sós consigo mesmo. É importante entender que não se trata de evitar pessoas como tal, mas do alto valor daquela paz e harmonia que o próprio espaço, criado com amor, oferece. Siná. Juventude, a alma anseia por atividades agitadas, visitas a vários eventos e busca por novas e vívidas impressões. Com a idade, as prioridades mudam naturalmente em direção à estabilidade e ao equilíbrio da alma. No entanto, com o passar do tempo, chega a consciência de uma simples verdade: as paredes do lar às vezes são mais queridas do que as mais requintadas casas alheias. No despertar na própria cama, no desfrute do café da manhã, na xícara predileta,
na possibilidade de passar o dia, guiando-se apenas por preferências pessoais, reside um prazer especial, incomparável. A ausência de qualquer pressão, a libertação da necessidade de seguir roteiros alheios, o conforto genuíno de viver de acordo com as próprias regras, é isso que se torna especialmente valioso. Para uma certa categoria de pessoas, as visitas a outras casas estão associadas a uma série de inconvenientes: ruído indesejado, sensação de aperto, impossibilidade de relaxar completamente, móveis desconfortáveis, ambiente desconhecido, rigidez nos movimentos e nas conversas. Tudo isso pode obscurecer a alegria da comunicação. Com a idade, quando o conforto físico e emocional vem à tona, as expectativas sociais gradualmente recuam para segundo plano. E se o ambiente doméstico oferece mais paz e tranquilidade do que um banquete barulhento na casa de alguém, não há nada de repreensível nisso. Antes, uma pessoa sentia desconforto ao recusar convites, mas, cada vez que estava na casa de alguém, involuntariamente se flagrava olhando para o relógio, sentindo uma crescente irritação com o ruído, as constantes interrupções e o desconforto geral causado pelo ambiente alheio. No final das contas, tomou a decisão de convidar amigos e conhecidos para sua casa, e a comunicação voltou a brilhar com cores vibrantes, devolvendo a alegria perdida. Afinal, a casa é um espaço pessoal, onde tudo é adaptado às necessidades individuais, onde reina uma atmosfera de segurança e proteção, onde é possível viver sem olhar para trás de acordo com suas próprias regras. A decisão de ficar em casa não é uma fuga da realidade, mas uma homenagem consciente ao espaço pessoal e uma busca pela tranquilidade. Um argumento importante em favor dessa escolha se torna a reavaliação da atividade social. A qualidade começa a prevalecer sobre a quantidade. Na juventude, parece que um amplo círculo de conhecidos e um fluxo contínuo de eventos são a chave para uma vida plena. No entanto, a maturidade traz a compreensão de que a verdadeira satisfação não reside no número de amigos, mas na profundidade e sinceridade das relações. Em vez de espalhar a atenção para muitas pessoas, é mais sensato investir tempo e forças da alma em um número limitado de vínculos significativos. Conhecimentos superficiais, outrora atraentes, perdem gradualmente seu valor. Não há mais uma necessidade aguda de aprovação dos outros, um desejo de causar uma boa impressão ou de manter relações que não trazem alegria e satisfação. A verdadeira amizade não exige comunicação diária. Seu valor é determinado não pela frequência dos encontros, mas pelo apoio incondicional em períodos difíceis da vida. Lembre-se dos inúmeros conhecidos casuais com quem você passava tempo por hábito ou sob a influência da opinião pública. Muitos deles deixaram uma marca significativa em seu destino, enriqueceram seu mundo interior? Se a resposta for negativa, torna-se óbvio por que, com o passar dos anos, desaparece a necessidade de manter contato com todos e cada um. A verdadeira amizade, temperada pelas provações do tempo, se ergue sobre o alicerce da confiança, do respeito inabalável e da gratidão sincera. A história de uma mulher serve como um exemplo vívido disso. Ela percebeu uma simples verdade: aqueles que realmente se importam com ela não exigem relatórios a cada minuto sobre cada passo. Ao reavaliar os valores, ela passou a dar prioridade àquelas relações que surgiam como que por si mesmas, onde o silêncio por algumas semanas não destruía a sensação de proximidade e entendimento mútuo. E o que aconteceu? Sua vida social recuperou a harmonia perdida e trouxe a tão esperada satisfação. A escolha em favor da qualidade e não da quantidade não é de forma alguma sinônimo de reclusão voluntária. Esta é uma decisão sábia de direcionar sua energia para aquelas relações que são uma fonte de apoio e inspiração, e se distanciar daquelas que, ao contrário, esgotam e puxam para baixo. A verdadeira amizade não é medida pela quantidade de encontros e telefonemas, mas pela profundidade invisível, mas tangível, do vínculo que existe entre duas pessoas. A quinta razão importante para as mudanças nas relações sociais
é a reavaliação natural das prioridades e uma autoanálise aprofundada. Com o passar do tempo, nossa visão de mundo passa por mudanças. Aquilo que antes parecia vitalmente importante, seja uma atividade social agitada ou o desejo de estar sempre no centro das atenções, perde gradualmente seu atrativo e poder sobre nós. O olhar se volta para dentro de si. A pessoa começa a se concentrar naquelas coisas que lhe trazem verdadeira satisfação e paz de espírito. Chega a consciência do verdadeiro valor do tempo e a necessidade aguda de tomar decisões, com base no que preenche a vida com significado, propósito e sensação de felicidade. É bastante natural que, para muitas pessoas, a visita a outras, ditada por um simples hábito, deixe de ser sentida como uma necessidade urgente. Uma compreensão cada vez mais profunda da importância do cuidado consigo mesmo, do autoaperfeiçoamento e da capacidade de desfrutar de cada momento da vida, vem substituir o preenchimento sem propósito do tempo com atividades que não trazem verdadeira satisfação. Alguns encontram paz ao mergulhar na literatura, outros em atividades apaixonadas com um hobby predileto, terceiros em reflexões filosóficas sobre o sentido da existência. Lembre-se de quantas vezes você realizou ações, obedecendo à inércia, e não a um sincero impulso da alma. Nos anos da juventude, provavelmente, você se sentia obrigado a aceitar incondicionalmente qualquer convite, corresponder aos estereótipos sociais e permanecer constantemente em um estado de atividade intensa. Mas agora, diante de você, se abre a possibilidade de se concentrar exclusivamente naquilo que realmente preenche seu coração de alegria. Seja silêncio e paz, momentos preciosos passados no círculo de pessoas próximas ou harmonia interior. Uma pessoa que, durante a maior parte de sua vida, foi a alma de qualquer companhia, descobriu com surpresa que a solidão lhe dá muito mais conforto da alma do que a comunicação contínua com as pessoas ao seu redor. Ele começou a fazer caminhadas regulares ao ar livre, mergulhou de cabeça na leitura de livros e começou a pensar sobre o que realmente o faz feliz. Ao recusar visitas superficiais, o herói do texto chegou à compreensão de que a solidão não é sinônimo de solidão, mas um presente valioso que permite determinar independentemente o ritmo da vida e formar o espaço pessoal. Tais mudanças na visão de mundo não significam, de forma alguma, alienação das pessoas ao redor, mas sim evidenciam o respeito às próprias necessidades e a busca pelo autoconhecimento. Nesta etapa da vida, é preferível abandonar modelos de comportamento ultrapassados e se concentrar naquilo que traz verdadeira satisfação, conforto da alma e preenche a existência de significado. Um fator não menos importante é o fato de que a verdadeira amizade não exige um fluxo contínuo de visitas e encontros. Com o passar do tempo, chega a consciência. Os vínculos genuínos entre as pessoas não são medidos pela frequência da comunicação. Na juventude, pode parecer que as relações precisam de alimentação constante, mas a maturidade nos ensina que os laços fortes não se rompem devido a uma separação temporária. A vida, inevitavelmente, traz seus ajustes, levando as pessoas por caminhos diferentes, mudando prioridades, estado civil e hábitos cotidianos. No entanto, uma amizade sólida se baseia no alicerce da confiança, do respeito mútuo, da profunda compreensão e daquela proximidade espiritual especial que não precisa de confirmação constante. Mesmo após uma longa pausa, sejam semanas, meses ou até anos, ao se encontrarem, sente-se uma restauração imediata do vínculo, como se não tivesse havido separação. Na vida de cada pessoa, sem dúvida, existem pessoas com quem o destino não une com tanta frequência como antes, mas, no tão esperado encontro, surge a sensação de que o tempo parou. Não há necessidade de provas cansativas de lealdade ou manutenção de um contato constante. O fio invisível do entendimento mútuo já une firmemente os corações. E, ao contrário, acontece que até mesmo visitas frequentes a alguém não trazem a satisfação da alma esperada.
Uma mulher, sentindo remorso por causa de visitas pouco frequentes, descobriu com surpresa que aqueles que realmente se importam com ela não lançam olhares de reprovação e não a cobrem de palavras ofensivas. Eles aceitam com sábia compreensão a mutabilidade da vida, percebendo que a verdadeira amizade não se baseia na quantidade de encontros, mas no apoio sincero em momentos de provações da vida. É por isso que muitas pessoas renunciam a visitas formais, ditadas apenas por um senso de obrigação. A amizade genuína oferece aceitação ilimitada, apoio incondicional e um vínculo inabalável que permanece inalterado, apesar do passar do tempo. Se alguém constantemente faz você se sentir culpado por raras manifestações de atenção, vale a pena refletir seriamente sobre o valor de tais relações. Possivelmente, elas não são tão importantes quanto parecem à primeira vista. Para concluir as reflexões, vale a pena voltar mais uma vez às 6 razões de peso que permitem se libertar do sentimento de culpa por visitas pouco frequentes. Afinal, a vida é muito curta para gastá-la com formalidades vazias e relações tóxicas. Ao longo do caminho da vida, nossas aspirações passam por mudanças e a interação com as pessoas ao redor se transforma naturalmente. Direcione suas forças para a manutenção de laços realmente importantes, proteja-se da tensão desnecessária, valorize o aconchego do lar, dê preferência à profundidade das relações, e não ao seu número. Reavalie suas orientações de vida e lembre-se, a amizade genuína não precisa de comunicação a cada minuto. Tudo isso são argumentos de peso em favor de uma administração consciente do seu tempo. Com a idade, chega a consciência da liberdade de viver, de acordo com as próprias convicções. Desaparece a necessidade de justificar as expectativas de alguém, manter relações tensas ou fazer visitas por um senso de falsa cortesia. Agora, as decisões são tomadas com base no que traz verdadeira alegria, paz de espírito e uma sensação de significado. Não se trata de uma fuga do mundo, mas de uma abordagem ponderada ao uso das horas preciosas. E quando você decide compartilhar tempo com alguém, isso acontece por um desejo sincero e não sob pressão. Sua importância não é determinada pela frequência dos encontros, mas pela solidez daqueles laços que lhes são caros. Pessoas que o amam sinceramente entendem que o amor e a amizade não se limitam à presença física por perto. Preste atenção especial às relações que lhe trazem apoio e positividade, pois é graças a isso que em sua vida permanecerão apenas aquelas pessoas que realmente a preenchem de significado. Você já notou como, com o passar dos anos, o desejo de visitar frequentemente conhecidos e amigos diminui gradualmente? É bem possível que, no passado, você fosse a alma da companhia, um frequentador assíduo de todas as festas, uma pessoa sempre aberta à comunicação e a encontros espontâneos. No entanto, com o passar do tempo, algo sutilmente muda. Surge uma certa hesitação antes de ir a algum lugar. E essas visitas repentinas já não parecem tão necessárias. E sabe de uma coisa? Isso é absolutamente natural. Agora, vamos analisar 6 razões bastante compreensíveis pelas quais o autor destas linhas parou de visitar as pessoas com tanta frequência como fazia antes. Não se trata, de forma alguma, de uma busca pelo isolamento ou de uma ruptura das relações com as pessoas ao redor. A essência reside na consciência da transformação das prioridades pessoais, na evolução natural das relações e na compreensão do porquê, precisamente agora, como nunca, é importante cuidar com carinho do seu tempo e da sua presença. Se você já experimentou algo parecido, mas não conseguiu formular isso claramente, continue lendo. A consciência dos próprios sentimentos às vezes exige uma saída para fora, a busca por uma forma de expressar aquilo que ferve por dentro. Não perca nenhuma linha, pois a seguir virão reflexões capazes de virar de cabeça para baixo visões estabelecidas sobre as relações entre as pessoas e dar uma sensação de confiança na correção das decisões tomadas. Então, vamos começar nossa jornada no mundo das relações maduras. O primeiro ponto digno de atenção é a distribuição razoável da energia,
direcionando-a para a manutenção de vínculos realmente significativos. Com o passar dos anos, chega à consciência de que o estoque de forças vitais não é tão inesgotável quanto parecia na juventude. Aquilo que antes não era difícil, sejam viagens de muitas horas pela cidade, conversas sinceras até o amanhecer ou a visita a todos os eventos sociais, agora exige um esforço significativo. A razão não reside de forma alguma no declínio do interesse na comunicação com o mundo ao redor, mas em uma abordagem mais consciente ao investimento do tempo e da energia. A pergunta soa cada vez mais na cabeça: quem é realmente importante para mim? Na juventude, a comunicabilidade frequentemente implica manter as aparências, estabelecer vínculos com o círculo mais amplo possível de pessoas e estar disposto a dizer sim para praticamente qualquer proposta. No entanto, com o tempo, as prioridades passam por mudanças substanciais. A sede por profundidade vem substituir a busca pela quantidade. Atualmente, a questão não é estar fisicamente presente em todos os lugares. O principal é compartilhar momentos inestimáveis com aqueles que preenchem a existência com calma, calor da alma e alegria genuína. Aquilo que antes se apresentava como visitas significativas, agora é percebido como um gasto irracional do estoque limitado de energia vital, especialmente quando essa energia pode ser direcionada para o aprofundamento e fortalecimento de vínculos realmente importantes. Lembre-se de quantas vezes o sentimento de culpa ou uma obrigação imaginária o forçou a visitar este ou aquele evento, após o qual você retornava para casa com uma sensação de exaustão moral e emocional. Você era forçado a manter conversas vazias, a estar na companhia de pessoas que não demonstravam um interesse sincero em sua pessoa, e no final sentia arrependimento pelo tempo gasto, que poderia ter sido gasto com mais proveito e prazer. No final das contas, chega à consciência de uma verdade simples, mas importante. O tempo é um recurso inestimável e nem todos merecem o direito de dispor dele. Considere o exemplo de Martinho. Antes, ele sentia desconforto ao recusar convites, temendo que sua ausência fosse vista como uma manifestação de indiferença. No entanto, com o tempo, ele chegou a uma conclusão importante. Aqueles que realmente se importavam com ele não exigiam uma confirmação a cada hora de uma amizade forte e calorosa. Em vez de desperdiçar as forças da alma em formalidades vazias, ele direcionou a energia para o rumo de vínculos mais profundos e significativos. E então, a comunicação deixou de ser uma obrigação, transformando-se em um prazer genuíno. É importante entender que não se trata de um isolamento do mundo. A essência está em uma abordagem consciente à escolha de contatos. Não há necessidade de visitar todos os eventos ou de ver todos seguidamente, a fim de provar sua preocupação. As relações genuínas não se mantêm em uma presença incansável. Seu florescimento é condicionado pelo respeito mútuo, pela simpatia sincera e pela compreensão atenciosa do espaço e do tempo pessoal de cada um. A segunda regra importante é evitar o estresse e os conflitos desnecessários. Uma das principais lições de vida da maturidade reside na consciência de que nem toda interação social vale o equilíbrio da alma. É bem provável que, na vida de cada pessoa, chegue um momento em que ela revê sua atitude em relação a fofocas, divergências estéreis e personalidades tóxicas, semeando ao seu redor mais negatividade do que positividade. Com o passar do tempo, chega a consciência. A proteção do próprio bem-estar emocional se torna a tarefa primordial, ofuscando o desejo de manter todos os vínculos existentes a todo custo. Isso não significa de forma alguma que uma pessoa se torna indiferente às pessoas ao seu redor. Pelo contrário, seu estoque de tolerância a vários tipos de intrigas e dramas simplesmente se esgota. Não há mais o menor desejo de se envolver em discussões sem sentido, reviver feridas há muito cicatrizadas ou gastar tempo precioso em conversas que esgotam e privam as forças. Se uma visita a esta ou aquela pessoa inevitavelmente significa mergulhar em uma atmosfera de estresse,
seja por causa de desavenças familiares, alfinetadas ocultas ou discussões intermináveis, surge naturalmente a pergunta: por que se submeter voluntariamente a tais provações? Vale a pena pensar seriamente sobre isso. Certamente, todos tiveram que deixar a companhia de alguém, sentindo-se completamente exaustos. Possivelmente, uma pessoa passou várias horas à mesa de jantar, onde toda a atenção estava voltada para reclamações intermináveis, ou fez uma visita por um senso de obrigação, mas no final se deparou com um fluxo de críticas, fofocas e declarações negativas. No caminho da vida, cedo ou tarde, chega a consciência. Momentos dados à atmosfera envenenadora são irremediavelmente perdidos. De agora em diante, cada minuto adquire um valor especial. Lembre-se, por exemplo, da história de Grace. Por um hábito estabelecido, ela visitava regularmente alguns parentes. No entanto, cada visita, invariavelmente, a colocava em um estado de exaustão emocional. Tensão imutável, um conflito latente e oprimido, um sentimento opressivo de subestimação. Era isso que acompanhava esses encontros. E então, um dia, ela toma uma decisão de força: não se submeter mais a situações que sugam as forças vitais. Em vez disso, ela conscientemente se cerca de pessoas com quem a comunicação traz alegria, que a valorizam e a fazem sentir-se importante. E pela primeira vez em muitos anos, a interação com outras pessoas volta a ser uma fonte de emoções positivas. Esta é uma verdade inabalável. Cada pessoa tem o direito inalienável de proteger sua paz de espírito e sua energia. Ninguém tem o direito de reivindicar seu tempo, especialmente se isso acontecer em detrimento da sua felicidade. Evitar dramas desnecessários não é uma manifestação de desrespeito, mas uma evidência de sabedoria. Pois aqueles que sinceramente se importam com você nunca exigirão de você a aceitação incondicional da negatividade, apenas como uma confirmação da sua lealdade. O terceiro ponto importante é encontrar conforto em um ambiente familiar. No próprio ato de estar em casa, há algo que parece absolutamente correto e natural. Com o passar do tempo, você cria ao seu redor um espaço único, onde é possível relaxar, entregar-se a reflexões e simplesmente permanecer você mesmo. Com o passar dos anos, essa sensação de aconchego e proteção só se torna mais forte. A ideia de se vestir com roupas elegantes, fazer uma longa viagem pela cidade, ter conversas vazias e passar. Tempo em um lugar desconhecido já não parece tão atraente como antes. E não se trata, de forma alguma, de um desejo de evitar a comunicação com as pessoas. Trata-se de valorizar devidamente a paz e a harmonia que o próprio ambiente oferece. Na juventude, surge frequentemente um desejo incontrolável de estar constantemente em movimento, visitar todos os tipos de eventos e procurar novas impressões. Mas, com o tempo, chega a consciência de que permanecer fora de casa nem sempre é preferível a estar no seu próprio espaço. É impossível superestimar aquela sensação especial, incomparável, de felicidade, quando o amanhecer o encontra dentro das paredes do lar e nas mãos, a xícara predileta com um café aromático, prenunciando um dia tecido exclusivamente de acordo com o seu roteiro. A ausência da necessidade de entretenimento para os outros, a liberdade de planos impostos e, em vez disso, o conforto genuíno da existência, de acordo com os próprios princípios. Muitas vezes, as visitas a casas alheias se transformam em um teste, forçando a adaptação a um espaço desprovido de aconchego. Possivelmente, o ambiente ali é excessivamente cheio de ruído, sente-se aperto ou simplesmente não há sensação de relaxamento e paz. Não se exclui que os móveis não atendam às ideias de conforto, o ambiente pareça estranho e distante, e a sensação de descontração, tão própria das paredes do lar, permaneça inatingível. Com o passar dos anos, o conforto físico e emocional adquirem cada vez mais importância, superando em importância o desejo de corresponder às normas e expectativas sociais. E se o lar oferece mais tranquilidade do que as viagens para as casas de outras pessoas, não há nada de repreensível nisso.
Lembre-se, por exemplo, da história de Raimundo. No passado, ao recusar convites, ele sentia desconforto, mas cada aparição em público se transformava para ele em uma expectativa angustiante do fim do evento. A agitação, as constantes interrupções, o ambiente estranho, tudo isso o esgotava ao limite. E então, um dia, ele tomou uma decisão de força, nada mais de visitas por um senso de obrigação. Em vez disso, ele se tornou o iniciador de encontros, convidando amigos e conhecidos para sua casa, em um momento confortável para ele. E como por magia, a comunicação recuperou o charme perdido, deixou de ser uma obrigação. E de fato, a casa não é apenas um teto sobre a cabeça. É um espaço, perfeitamente adaptado ao seu proprietário. É uma fortaleza, onde é possível sentir-se em total segurança, onde estão reunidas coisas queridas ao coração, onde é possível viver cada dia, sem se ajustar às regras de ninguém. A decisão de passar mais tempo em casa não é de forma alguma uma fuga do mundo. É, antes de tudo, respeito ao espaço pessoal criado, ao mundo que ele oferece. O quarto princípio importante é valorizar não a quantidade de contatos sociais, mas sua qualidade. Quanto mais amplo o círculo de amigos, quanto mais frequentes os convites para vários eventos, quanto mais denso o cronograma de encontros e negócios, mais forte a sensação de envolvimento social. No entanto, com o passar dos anos, chega a consciência de que a verdadeira satisfação não reside no número de pessoas ao redor, mas na profundidade e qualidade dos vínculos mantidos. Na idade madura, em vez de buscar o estabelecimento do maior número possível de contatos, as pessoas preferem cada vez mais direcionar seus recursos para a manutenção de um círculo mais restrito de relações significativas. As relações de amizade superficiais perdem seu atrativo nesta etapa da vida. Desaparece a necessidade de aprovação constante, o desejo de causar uma boa impressão nas pessoas ao redor, a manutenção de relações que não trazem alegria sincera. Para as pessoas que realmente desempenham um papel importante na vida, não é necessária uma comunicação contínua para preservar a proximidade. Existe uma compreensão tácita de que a amizade não é determinada pela frequência dos encontros, mas pela disposição de ajudar e estar ao lado nos momentos em que isso é realmente necessário. A verdadeira amizade se manifesta não na quantidade, mas na qualidade e no significado do apoio prestado. Reflita por um momento sobre a impressionante lista de conhecidos casuais que o acompanharam em diferentes etapas da vida. São pessoas com quem a comunicação foi mantida mais por inércia, por considerações de conveniência ou sob a influência de normas sociais. E agora, faça a si mesmo a pergunta: muitos deles deixaram uma marca significativa em seu destino? Se a resposta for próxima do negativo, isso é facilmente explicável. Com o passar dos anos, a necessidade de manter contato com todos e cada um perde gradualmente sua relevância. A verdadeira amizade, capaz de resistir aos testes do tempo, não se baseia em benefícios situacionais. Seu alicerce é a confiança genuína, o profundo respeito mútuo e a gratidão sincera. Como ilustração, pode-se citar o exemplo de Evelina. Em um determinado período de sua vida, ela sentiu a necessidade obsessiva de estar constantemente em contato com seu círculo de amigos. Telefonar regularmente, organizar encontros, tentar de todas as formas não sair do campo de visão. No entanto, com o tempo, chegou a ela uma consciência. Aqueles que realmente lhe são caros não exigem relatórios contínuos sobre o que está acontecendo ou sinais regulares de atenção. Evelina tomou a decisão de dar preferência àquelas relações que se desenvolviam de forma natural e descontraída. Aquelas relações onde era possível ficar semanas ou até meses sem se comunicar, mas ao mesmo tempo preservar a sensação de proximidade inabalável. E então, como por um passe de mágica, a obrigação outrora penosa de visitar eventos sociais volta a adquirir atratividade e começa a trazer prazer genuíno. A transição para o princípio qualidade e não quantidade nas interações sociais não pressupõe, de forma alguma,
o auto-isolamento ou a ruptura de fios de amizade. Pelo contrário, esta é uma decisão sábia de direcionar seus recursos da alma para aqueles vínculos que contribuem para o crescimento pessoal e inspiram novas conquistas, e um distanciamento delicado daqueles que perderam seu papel positivo. A verdadeira amizade, como mostra a experiência, não é definida pela frequência dos encontros, mas pela profundidade da conexão emocional sentida ao se comunicar. A quinta mudança importante é a reavaliação das prioridades e uma autorreflexão aprofundada. Com o passar do tempo, a pessoa começa a perceber o mundo ao redor através do prisma de novos valores. As antigas aspirações, como a necessidade de presença constante na sociedade, o desejo de estar no centro das atenções e a participação rigorosa em todos os eventos, perdem gradualmente seu significado. A atenção muda para o mundo interior. Começa o processo de concentração naquilo que traz verdadeira satisfação. Chega a consciência do valor do tempo, e as decisões começam a ser tomadas com base nos critérios de paz de espírito, determinação e felicidade verdadeira. Com a idade, em muitas pessoas, ocorre uma reavaliação natural de valores, como resultado da qual as visitas a conhecidos e parentes, feitas antes por inércia, perdem sua relevância. Em vez de gastar tempo precioso em atividades que não trazem a antiga satisfação, os idosos valorizam cada vez mais a oportunidade de se dedicar ao cuidado do próprio bem-estar, ao desenvolvimento espiritual e ao prazer de cada momento da vida. Alguns encontram paz na leitura de livros fascinantes, outros redescobrem hobbies esquecidos, para os quais antes não havia tempo, e outros encontram a felicidade na contemplação silenciosa, entregando-se a reflexões sobre o caminho da vida. Vale a pena refletir sobre quantas vezes, na juventude, era preciso agir sob a influência do hábito, e não por um desejo do coração. Na juventude, uma pessoa muitas vezes se sente obrigada a aceitar todos os convites, corresponder às expectativas da sociedade e estar constantemente no centro dos acontecimentos. No entanto, com a idade, surge a possibilidade de mudar a abordagem à vida e se concentrar naquilo que realmente traz alegria e satisfação, descartando estereótipos impostos e condições sociais. Chega uma época em que a paz sozinho consigo mesmo, os momentos inestimáveis no círculo de parentes e amigos, ou simplesmente a apreensão da sabedoria da vida, que vem com os anos, adquirem um significado especial. Considere, por exemplo, a história de Samuel. Durante a maior parte de sua vida, ele foi a alma da companhia, um frequentador de vários eventos, sempre esteve no centro das atenções. No entanto, com o passar do tempo, ele chegou à consciência de que a solidão lhe traz muito mais equilíbrio da alma do que o incansável desejo de comunicação. Ele começou a fazer caminhadas diárias ao ar livre. Finalmente encontrou tempo para ler livros, que adiava para depois, e pensou profundamente sobre o que realmente lhe traz a verdadeira felicidade. Em vez de visitar eventos por um senso de obrigação, mantendo apenas a aparência da vida social, ele aceitou para si mesmo a ideia de que a solidão não é, de forma alguma, idêntica à solidão. Isso significa a possibilidade de dispor do seu tempo a seu próprio critério e escolher a paz interior. Tal reavaliação de valores não implica de forma alguma uma rejeição da comunicação.